Oi, o meu nome é Madu e esse é o Contando Páginas. Bem, vamos começar. Eu participei da Maratona Literária de Verão. Ela foi organizada pelo Geek Freak, pela Livraria em Casa, do Paulo Hatz, pelo Navegando, pela Live Resenhas e pela Bárbara Sá. E eu fiquei muito empolgada porque é a primeira vez que eu participo de uma maratona literária. Eu achei que eu não tinha isso em mim, mas eu consegui cumprir todas as missões para derrubar o novo Éden e eu tô aqui para falar dos livros que eu li. Bom, para começar, a maratona começou dia 7 de janeiro, terminou agora, dia 22. E nós tínhamos que escolher alguns times entre os líderes dessa revolução. E eu escolhi, claro, como boa ratazana que sou, escolhi os estrategistas, que era o time do Paulo Hatz. E tinha 5 missões. A primeira missão era para ler um livro que tinha sido publicado há mais de 20 anos. E nesse quesito eu tive sorte, porque eu tinha acabado de comprar O Mistério no Caribe, da Agatha Christie. E caiu que nem uma luva, com certeza fez mais de 20 anos que esse livro foi publicado. Então vamos lá para o que eu achei dele. Primeiro de tudo, eu gostei muito da leitura. A história se passa no Caribe, em algum hotel, algum resort. E a nossa protagonista é a Miss Marple. Não é o Poirot, como eu já tinha lido em outros livros da Agatha Christie. Esse é o primeiro que eu li que tinha a Miss Marple como protagonista. E ela foi lá pra curar de uma doença, mas ela tava muito entediada e conversando com as pessoas daquele hotel. Um assassinato e um assassino, né, cai bem no colo da Miss Marple. Eu adorei esse livro, principalmente porque a Miss Marple é a idosa que eu gostaria de ser quando eu crescer. Ela é uma fofoqueira e eu, como boa jornalista que sou, amo fofoqueiros. E eu adorei o jeito, ela é muito sarcástica, eu adorei o jeito em que ela era perceptiva com os outros. Em relação à trama, eu fiquei barateada, eu pensei que era outra pessoa o assassino, mas no final das contas era outra pessoa que estava bem na nossa cara. Eu gostei muito do livro, eu comprei essa versão da HarperCollins. Ela é em capa dura, a capa é linda, tem vários outros livros da Agatha Christie que é dessa edição da HarperCollins. E eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu adorei. A segunda missão era ler o primeiro livro de um autor. E o autor tinha que ter 2 livros, no mínimo. Eu confesso que eu dei uma roubada nessa missão, porque eu li O Sol é para Todos, da Harper Lee, que na verdade o título é To Kill a Mockingbird. Tecnicamente, ela escreveu só um livro em vida. Mas aí, quando ela morreu, descobriram outro livro que foi publicado. Então, eu considerei como se ela tivesse escrito 2 livros. Então, é isso. E o livro fala sobre um advogado que ele mora no interior dos Estados Unidos. Ele é viúvo, ele tem 2 filhos, o Jam e a Scout. E ele, nessa cidade pequena, se torna o advogado de defesa de um homem negro acusado de estuprar uma menina branca. Bem, o que eu posso dizer sobre esse livro? Eu fico até sem palavras. Fico envergonhada de ter lido esse livro só agora, mas feliz de ter lido só agora, porque acho que só agora eu tenho entendimento o suficiente para me relacionar com esse livro. Ele é contado do ponto de vista da Scout, que é a filha mais nova desse advogado, e ela tem toda uma inocência de seguir as regras da sociedade, que era uma sociedade bastante racista naquela época, principalmente naquela época, e se eu não tô enganada, ela se passa do norte dos Estados Unidos, então lá era uma área bastante racista, continua sendo. E ela segue as regras da sociedade e questionando de um modo muito inocente, muito cru. Ao mesmo tempo eu me relacionei bastante com o Jam, que ele é o filho mais velho, né? E eu acho muito engraçado porque ele
ele tem aquele quê de adolescente que sabe sobre tudo, mas que ainda tá aprendendo muito, que na verdade não sabe sobre nada. E esse livro é bastante aterrorizador porque ele é muito atual, muito real. E é impressionante. Eu não sabia que tinha um filme, mas tem um filme que também se chama To Kill a Mockingbird, ou Só é para Todos. O filme adaptado foi em 1962 e ganhou o Oscar de melhor filme. Foi indicado para várias outras categorias de melhor atriz, melhor ator e entre outras. É um filme bastante clássico e eu acho que ele condizeu muito com o livro. Ele é muito parecido, é preto e branco, não é uma coisa que eu vejo muito, confesso que tenho um pouco de preconceito com os filmes clássicos e velhos, mas eu acho que esse filme é perfeito para esse livro. Eu acho que a estética clássica, preto e branco, aquela coisa mais antiga, é o que deu mais credibilidade pro filme e pra história em si, que não é uma coisa antiga, na verdade. Não faz muito tempo que o George Floyd morreu. Não faz muito tempo que a Marielle morreu. Não faz muito tempo que os 4 meninos lá no Rio de Janeiro foram encontrados mortos. E não faz muito tempo também que 4 garotos adolescentes foram acusados e condenados por estupro de uma moça branca, que depois de alguns anos ficou descoberto que não foram eles. Então, isso é mais atual do que nunca. Eu dei 5 estrelas, por favor, leiam Só é para Todos. A terceira missão era ler um livro sobre o qual eu não conheço muito. E eu, novamente, tive muita sorte, porque eu ganhei de Natal o livro do Mark Levy, O Primeiro Dia. E eu não sabia nada sobre ele. A história é sobre 2 cientistas de áreas completamente diferentes, que eles vão se encontrar em algum momento, é um romance, e os dois têm coisas que os dois precisam para descobrir um grande segredo. E eu confesso que foi um livro que eu abandonei. Na realidade, eu não gostei do livro, eu achei que ficou um pouco tedioso demais. Logo no começo, eu acabei abandonando por causa disso. O livro é dividido entre a perspectiva desse cientista e a perspectiva dessa cientista, só que a escrita é parecida para os dois, então parecia que eu tava falando com a mesma pessoa, mas não eram as mesmas pessoas, né? E eu não gostei mesmo, eu abandonei, então nem posso dar 1 estrela, 2 estrelas, eu não sou apta a falar sobre esse livro. Eu sei que o Mark Levy é um autor francês e que ele escreveu um livro muito famoso que deu a história para aquele filme... Qual é o nome do filme? E Se Fosse Verdade, que é um filme romântico. Acho que é comédia romântica, não tenho certeza. De qualquer forma, eu não me dei bem com esse livro, eu tive que abandonar. Por quê? A realidade é que ele era muito ruim. É por isso que eu abandonei. A 4ª missão era para ler um livro de um autor que eu não lia há 2 anos. E eu escolhi o Arthur Conan Doyle. Eu tenho esse box lindo demais, da HarperCollins também, de capa dura. É um volume com 4 livros e eu ganhei de aniversário há alguns anos atrás do meu namorado. E eu li os 2 primeiros e o terceiro e o 4º ficou lá na estante e eu nunca mais li. E aí eu percebi que essa era a hora pra terminar pelo menos o volume 3. E o volume 3 tem um conto que, peraí, deixa eu ver, se chama O Vale do Medo, que é a maior parte do livro, na verdade, que conta a história sobre um homem que ele entra em uma associação perigosa e de criminosos e ele vai ter que se provar que ele é fiel àquela associação ao mesmo tempo em que ele tá se mudando para uma nova cidade, conhecendo a garota dos sonhos dele. E aí a gente tem um grande mistério sobre ele
e um grande segredo que ele esconde e a gente vai descobrir, mas também, que é a parte mais interessante desse livro, que é a volta do Sherlock Holmes, porque, como todos sabem, o Arthur Conan Doyle tentou matar o Sherlock Holmes, mas foi muito impopular na época, e um dos contos deste livro é sobre a volta do Sherlock Holmes, que foi a parte que eu fiquei mais entusiasmada. Infelizmente, é a parte mais curtinha desse volume, e eu gostei muito. Confesso que eu achei um pouco entediante o Vale do Medo. Eu demorei muito tempo pra ler ele, porque eu simplesmente não conhecia o protagonista. Então, eu não simpatizei com ele do começo, mas ele me surpreendeu muito no final. Eu fiquei bastante chocada com o segredo dele, porque não estava esperando. E eu dei 3,5 pra esse livro. E agora, pelo melhor de todos, A Quinta Missão. A Quinta Missão foi um livro que deveria ser escrito, né? A narrativa deveria ser, era no meio de transporte. Então, ele deveria se passar, na maior parte, ou ele todo, em um meio de transporte. E, na hora, eu pensei nesse livro, que é o Em Queda, da T.J. Newman. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Eu não ligo. Enfim, esse livro é sensacional. É um thriller e ele fala sobre um piloto de avião que ele tá lá no céu na hora. Ele recebe uma ligação de um sequestrador e ele tem que escolher entre a família dele e o avião. Ele salva o avião ou a família? Não sei, não sabemos. Bem, muito bom esse livro. Eu adorei esse livro demais. Eu tô muito feliz que eu comprei esse livro. Tô muito feliz que eu pensei nesse livro pra essa missão, porque eu li ele em um dia. Eu passei a tarde inteira lendo ele. É sensacional. A premissa desse livro é muito boa. E o jeito que a escritora fez o livro foi sensacional. Ela era comissária de bordo, então ela tem muito conhecimento sobre o assunto. Foi muito crível, foi muito bom. Eu tenho algumas ressalvas, é claro. Eu acho que é muito norte-americano esse livro. O final é previsível. A história é meio previsível. Ela tenta dar um final mais educativo, diferente dos filmes e dos outros livros de Hollywood que fala sobre terrorismo. Mas eu acho que ela ficou um pouco do mesmo. Mas mesmo assim, é um plot muito bom e que daria um ótimo filme e que talvez esteja aí nas telinhas em breve, porque a Universal Studios comprou os direitos desse livro. Então talvez a gente veja um filme de Em Queda. Eu adorei, eu dei 4 estrelas pra esse livro. E acabou os livros que eu li. Eu adorei participar da maratona. Infelizmente, a gente ficou sabendo que é a última maratona organizada pelo Geek Freak por enquanto. E foi muito divertido. Eu nunca pensei que eu ia participar de uma maratona. Eu, obviamente, vou deixar os créditos na descrição. Os líderes foram muito legais. Adorei as lives deles. Foram muito divertidas. Adorei acompanhar e ler com o pessoal e conversar. Vários memes foram feitos nessa maratona. E é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilham, comentem. E é isso. Tchau!